Olá vocês, muito bem, vamos dar continuidade ao nosso curso Aspectos Econômicos, Históricos e Geográficos do Tocantins. Hoje, a sexta aula, tema População e seus indicadores demográficos. Portanto, nós vamos estudar sobre a demografia do Tocantins. E para estudarmos a demografia, antes de começar a mostrar números, dados e a evolução desses dados, nós precisamos entender alguns conceitos básicos. E aqui a gente tem o próximo slide, onde nós vamos dar no Brasil, todos os dados eles são provenientes do órgão do IBGE. Então, a partir do IBGE, dos dados do IBGE, é que se fazem as pesquisas. Aí você tem o IPEA e outros órgãos, o CEPLAN no Estado, infinitos órgãos, mas toda a base, o ponto inicial são os dados do IBGE. E o IBGE, para repassar para a sociedade esses dados, para os pesquisadores, para a universidade, trabalha com 4 fontes. Primeiro, chamado censo demográfico. Censo demográfico. Segundo, contagens. Terceiro, estimativa. E quarto, a PNAD. Então vamos entender cada um. Porque quando você estiver estudando, ou fazendo um relatório, ou um documento, você tem que citar a fonte. E aí você tem que entender a diferença do censo para a contagem, para a estimativa e para a dado da PNAD. Vamos lá. O censo, ele é realizado a cada 10 anos, no início de década, e ele é abrangente, onde se pergunta, além da cor, do sexo, religião, né? Então ele é feito a cada 10 anos, no início de década. Como as coisas estão mudando muito rápido, o IBGE, no passar dos tempos, viu que a cada 10 anos esses números ficavam aí obsoletos, desatualizados. E aí criou-se, no meio da década, as contagens. Ou seja, nos anos 85, começou na década de 90, na verdade. 95, 2005, 2015, as contagens. Obviamente, nem toda a vida foram feitas no ano 5, por questões orçamentárias, acabaram que teve anos que fizeram ano 6, ano 7. Mas a ideia é que no meio da década tivesse um novo número, os novos números, onde mostrassem uma nova realidade. Não precisava de todas as variáveis, para que não tivesse uma grande perca de tempo e etc., de recurso financeiro. Então foi chamado de contagem, onde você só conta a população, a faixa etária, a cor, o sexo, né, mais ou menos alguns dados, não são todos, não é muito abrangente. Bom, mas também o governo precisa, no ano que não tenha censo, não tenha contagem, ele precisa de um dado para fazer seu planejamento, para enviar os recursos, principalmente do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, o FPE e o FPM. E aí ele criou as chamadas estimativas, que todo ano o governo tem, nos anos que não tem contagem nem censo, o governo em agosto, no dia 1º de agosto, tem que publicar a estimativa daquele ano, que aí em cima daquela estimativa, vamos supor, a estimativa de 2016, 1º de agosto de 2016 vai ser publicado. O IBGE publica, estimativa de 2016, município tal tem tantos mil habitantes, município tal tem tanto, soma dos municípios, o estado tem tantos mil, o país vai ter tantos mil. Em cima disso daí, planeja-se o orçamento de 2017, o orçamento seguinte, em base a essa estimativa. Aí, o que eles pegam como base? A evolução do aumento da queda na população nos últimos anos. Na prática, não é muito real, porque às vezes você pega uma evolução que vem ocorrendo nos 5 últimos anos, mas naquele 2016 não teve essa evolução tão grande. Então, quando vai fazer o censo, chegar em 2020, vai fazer o censo, não é tão real os números. Não chega a bater com a estimativa, porque às vezes está superestimado ou pouco estimado de determinado município. Acontece muito isso, né? E acaba perdendo receita. Alguns municípios acabam perdendo receita. Ganhando receita não é problema. Ganhar receita no município não é problema. O problema é perder, né? Você contar com o que não tem mais. Bom, e tem também o quarto tipo de informação, que são as PNAD, que é realizada anualmente pelo governo,
mas ela não é um dado tão real, porque ela é um dado feito por uma contagem assim. Você pega uma parcela estimativa, uma parcela da população, né? Então você pega aqui numa cidade de 300 mil habitantes, e aí pega um universo aí de 30 famílias e vai fazer essa PNAD, fazer o levantamento, né? Bom, tendo esses 4 conceitos em mente, nós vamos para os dados. Vamos trabalhar com o dado do censo. Nós temos aqui, no último censo de 2010, o Tocantins com 1.383.453. Vocês vão encontrar já uma população maior, mas são dados de estimativas, como eu falei. Lá no censo de 2010, foi o último, o Tocantins estava entre um dos estados menores do Brasil, o 24º da unidade da federação. Olha lá, você tem São Paulo com 21% da população, você tem Minas Gerais com 10%, Tocantins lá atrás com 0,73% da população. Pequenininho, né? No próximo gráfico, vai mostrar, na próxima tabela, melhor dizendo, no censo de 2010, quais são os maiores municípios que nós temos dentro do estado. Os maiores: Palmas, Araguaína, Grupi, Porto e Paraíso. Você tem aí em torno de 40% da população do estado nesses 5 municípios. Você tem Palmas em torno de 16%, Araguaína em torno de 11%, Grupi em torno de 6%, Porto Nacional em torno de 4%, Paraíso em torno de 3%. O menor, Oliveira de Fátima, com 1.035 habitantes. Em algum lugar você pode encontrar dados diferentes, mas de estimativa. Nós trabalhamos com dados de censo, que é realizado a cada 10 anos pelo IBGE. Então vocês têm que ter muito cuidado na hora da fonte, ver o censo e a estimativa, né? Próxima. Bom, lá no censo ele dá a composição da população de migrantes. O estado do Tocantins ele tem uma coisa interessante. 67%, ou seja, 2/3 da população é tocantinense. 1/3 da população, ou seja, de cada 3 pessoas, 1 não é tocantinense. 2 são tocantinenses. Agora, esse 1 que não é tocantinense, geralmente ele é de onde? Que é 33% dessa população. Aí esse gráfico vai mostrar com muita clareza. 8,6% é maranhense, 7,3% goiano, depois piauense, depois mineiro, cearense, baiano e demais, das outras regionalidades da federação, que tem pouquinho, somando tudo dá 5%. Então veja que quem não é tocantinense, os que não são tocantinenses, a predominância é dos nossos vizinhos, Maranhão, Goiás, Piauí e Pará. Então, aí essa questão da migrante. Bom, sobre demografia é o que nós tínhamos para falar e esperamos todos vocês na próxima aula, na sequência do nosso curso, onde nós vamos falar sobre os aspectos naturais, especificamente o nosso bioma, tipo de vegetação e a nossa hidrografia. Eu espero contar com você. Até a próxima aula.